Oi pessoal, eu sou o Lake, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Estamos aqui trazendo o arco 4 do Estratégia IF. Se inscreve, deixa o like e vamos para o vídeo. Uma carta enviada por Roswald chega na mansão. Quem recebe a carta é a Han e ela avisa que o pessoal vai ter que ir para o santuário e que ela vai primeiro. Então era bom eles chamarem a Frederica para cuidar dos negócios da mansão juntamente com a Rin, para ela não ficar sobrecarregada. O Subaru percebe na hora que tem algo muito errado nessa história de ter que ir pro santuário e o Roswald não querer voltar agora. O Subaru pede pra continuar um tempo na mansão pra ele poder dormir pelo menos, porque ele tá extremamente cansado depois da luta contra o arcebispo do culto. A Emília fica bem surpresa do Subaru admitir cansaço, já que era algo que ele nunca admitia, mesmo quando passava diversas noites em claro. Ela obviamente aceita e fala que também vai ter que dormir, já que tá bem cansada também, além de estar bem ferida. A Ren fala que vai tentar curar a parte do braço que tá ferida, afinal os ferimentos não parecem ser tão fundos, mas o Subaru proíbe, já que a Ren tava com pouca mana depois da luta contra os cultistas. O Subaru vai lá na Emília e cura a Emília pessoalmente, já que ele era bem acostumado a fazer isso. E uma mordida de titã de sangue era algo extremamente normal para o Subaru costurar. Bom, eu não tenho mais a oportunidade de agradecer ao Simon por ele ter me ensinado isso. Quando o Subaru sai de perto do Puck, o Puck agradece ao Subaru por ter revivido a Lia. Ele pede pro Subaru cuidar dela, e o Subaru fala que já ia ter que fazer isso de um jeito ou de outro, porque ele não quer o Puck como uma máquina de matar de novo. Puck fala que é meio rude da parte do Subaru, mas o Subaru pergunta se ele tá errado por acaso, e o Puck não tem o que responder pra isso. Subaru chega dentro do seu quarto e ele olha a pilha de livros. E nesse momento o Subaru só pensa que não vale a pena ler agora. Ele cai na cama e apaga de uma vez. No dia seguinte o Subaru tá mais interessado em conversar com a Beatrice do que qualquer coisa primeiro. O que você veio fazer aqui, eu diria? Na verdade eu só vim te ver mesmo. Eu não tô fazendo nada aqui não. Não tô atrás de nenhum livro hoje. Beatrice fala pra ele não mentir pra ela, e o Subaru só fala que ele realmente não tá mentindo, ele só veio ver como a Beatrice tava mesmo. O Subaru fala que dentro de algumas horas ele vai ter que ir pra uma espécie de santuário. A Beatrice pergunta o que ela tem a ver com isso e por que o Subaru tá falando isso pra ela. O Subaru vai logo direto ao ponto perguntando se a Beatrice não iria querer ir junto com eles. A Beatrice nega de imediato, sem dar muitas explicações do motivo dela não querer sair da biblioteca. Beatrice aproveita para perguntar sobre o que o Subaru estava falando daquele dia dele ter ficado atrelado ao conhecimento e não poder mais fugir disso. O Subaru fala sobre o motivo dele ter ido atrás de conhecimento. O real motivo dele ter ido atrás de ficar mais inteligente. E no fim o paranormal te consumiu e você não pode mais voltar atrás. A única coisa que eu aprendi com o Subaru de antigamente é que não importa o quanto eu erre, eu ainda tenho como continuar em frente. O Subaru já entendeu que não dá para convencer a Beatrice. Ele não vai conseguir tirar a Beatrice de dentro da biblioteca, mesmo que ela não goste de estar ali dentro e mesmo que ele saiba que ela não gosta. O Subaru começa a repensar em cada momento que ele passou naquela mansão e ele percebe que todos os dias ele estava com a Beatrice. Mesmo que ela tivesse enclausurada dentro da biblioteca, não tinha um dia que o Subaru não passasse pelo menos uma hora lá. O Subaru começa a conversar com a Beatrice durante muito tempo. O que era pra ser somente 30 minutos dele tentando convencer a Beatrice acabou virando mais de uma hora dele só conversando mesmo. O Subaru se distraiu tanto que se passaram horas enquanto ele estava ali conversando com a Beatrice. A Beatrice pergunta pro Subaru se ele seria aquela pessoa e o Subaru responde que não sabe do que a Beatrice tá falando. Isso deixa a Beatrice triste, pois afinal o Subaru é a pessoa mais próxima que ela tem há 400 anos. O Subaru decide perguntar pra Beatrice por que ela estaria esperando essa tal pessoa. A Beatrice não responde o Subaru, não querendo falar sobre isso. O Subaru respeita o espaço que a Beatrice precisa, afinal ele percebe a tristeza da Beatrice em cada palavra quando ele negou ser aquela pessoa. Você vai realmente para o santuário? Sim, não tem jeito, o Roswald tá arrastando a gente pra lá. A Beatrice fala pro Subaru que vai com ele sim. O Subaru dá um claro sorriso e chama a Beatrice de Beth, o que era completamente novo, já que o Subaru não tinha apelidado ninguém na mansão, ele só chamava todo mundo pelo nome. Até mesmo a Han, que era bem chata com ele não tinha apelidado ela. A Beatrice e o Subaru conversam por mais um longo tempo e a Beatrice e o Subaru acabam fazendo um contrato. Além de agora o Subaru ter um contrato somente com a Beatrice, o Subaru também tinha a mana compartilhada com ela. Na última luta o Subaru tinha perdido todos os seus espíritos, porque o Puck tinha congelado todos. O Subaru entendeu por causa do Puck que uma derrota nesse mundo significaria muito mais do que só uma vida, já que mesmo vencendo contra Betelgeuse ainda muitas vidas caíram, como todos os seus espíritos tinham caído naquela luta.
O Subaru fala que vai no seu quarto organizar as coisas para a viagem e pede para Beatriz organizar o que ela vai levar também. Ela fala que só vai levar alguns livros e o Subaru fala para ela pegar uns para ele também. O Subaru chega no seu quarto e ele decide que vai levar o máximo das armas que ele tem que ele puder. Afinal, ele não sabe o que o Roswald tá planejando e ele não tá querendo arriscar. O Subaru acaba pegando um dos seus diários que tinha um relatório de cada uma das investigações que ele tinha feito. Hold, se tem uma coisa que você me ensinou é que eu não posso deixar pontas soltas em uma investigação. Eu em um breve momento acabei esquecendo o motivo de eu estar lendo tantos livros por aqui. Achei 1001 coisas diferentes, mas não achei o que eu realmente estava procurando. Mas que saco. Acabei de me lembrar de uma coisa que eu posso fazer para me precaver, seja lá o que for acontecer naquele santuário. A Ren nesse mesmo dia tinha acordado mais cedo que o Subaru. Por causa dos ferimentos, a Ren acabou acordando às 6 da manhã, enquanto o Subaru tinha acordado às 9. Ela ainda temia que alguns membros do culto da bruxa pudessem estar em volta da mansão. Então ela decidiu sair para averiguar se ainda teria membros do culto da bruxa na floresta. Como ainda estava muito cedo e o Subaru estava dormindo, ela decidiu não acordar ele para ir junto. Por causa do chifre de Oni, a Ren tem extrema facilidade em se regenerar, então seus ferimentos não eram tão graves quanto o da Emília. A Ren vai verificando locais onde ela sabia que o culto da bruxa poderia se esconder dentro da floresta. Numa dessas, ela acabou sentindo o cheiro de alguma coisa viva. Era dentro de uma caverna, então a Ren não queria arriscar muito, então ela pega sua arma, mesmo não sentindo o cheiro da bruxa. Quando a Ren entra na caverna, verdadeiramente ela sente o cheiro da bruxa, simbolizando que ali teria pelo menos 1 ou 2 cultistas. Ao chegar mais fundo na caverna, a Ren acaba se deparando com 2 cultistas à sua frente. A Ren utiliza duel uma no primeiro, e no segundo ela utiliza sua própria arma mesmo. A Ren nota que tinha alguém ali que não tinha o cheiro da bruxa e que estava amarrado. Otto, ao ver a Ren, começa a pedir para ela desamarrar ele e fala que ele não faz parte do culto da bruxa, tentando explicar a qualquer custo para ela. A Ren fala que consegue sentir o cheiro do culto da bruxa e que o Otto não tem esse cheiro, mas ela não pode garantir que ele não faz parte, pois o cheiro pode ser imperceptível. Otto continua afirmando que não faz parte do culto da bruxa e a Ren fala que tem alguém que pode descobrir se ele faz parte ou não. E a Ren fala que só vai liberar ele depois que ele conversar com essa pessoa. A Ren arrasta o Otto até a mansão. Nesse momento já tinha se passado várias horas, já que ela estava procurando há bastante tempo na floresta pelo culto da bruxa. Quando eles chegam na mansão, o Subaru tá secando o rosto enquanto desce as escadas. Ah, oi, Ren. E quem é esse daí? Teu namorado? Fala o Subaru enquanto ele desce as escadas. A Ren fica negando e pergunta por que o Subaru pensou isso, mas o Subaru fala que ele não pensou isso, na verdade, ele só tava brincando com ela. A Ren pergunta por que o Subaru tava tão de bom humor ao ponto de estar brincando com as coisas, o que normalmente ele não fazia. O Subaru só fala que ele acha que vai se divertir bastante com o que tá por vir por agora. A Ren comemora já que o Subaru tá feliz, mas pergunta pra ele se ele pode interrogar essa pessoa pra saber se ele é do culto da bruxa ou não. O Subaru olha de cima a baixo pro Otto e pensa que ele não parece ser uma ameaça, então ele acha que não, mas mesmo assim vai interrogar. Afinal, eles ainda estavam a esperar a Frederica, que ainda não tinha chegado na mansão. Enquanto o Subaru conversava com o Otto, a Beatriz chega com os livros que o Subaru tinha pedido para ela. Subaru não só percebe que o Otto não faz parte do culto da bruxa, como também convence ele a se juntar à facção da Emília. O Otto pergunta pro Subaru por que o Subaru queria ele na facção da Emília e o Subaru só responde que era bom ter um comerciante, alguém com a rede de contatos dentro da facção da Emília, já que ninguém ali aparentava ter além de Roswald. Frederica, que tinha chegado no meio da conversa e também há pouco tempo, pergunta qual era o problema do patrão Roswald ser a única pessoa com rede de contatos dentro da facção da Emília. O Subaru simplesmente desconversa e como a Emília chega, ele fala que é perfeito, já que todo mundo já tá ali e eles já podem ir. O Subaru pede pro Otto para ele ser o comandante da carruagem, já que ele deve ser a pessoa ali com a maior experiência nisso. A Emília fica bem surpresa da Beatriz estar indo junto com eles e a Beatriz fala que o Subaru acabou convencendo ela a ir. Já na carruagem, o Otto era a pessoa mais desconfortável ali, já que ele não sabia nem onde ele tinha se metido direito. A Beatriz fala que aparentemente o Subaru consegue convencer qualquer pessoa a ajudar ele, independente de quem seja. O Subaru fala que não é pra tanto, que ele não consegue convencer todo mundo, mas que ele consegue convencer a maioria é verdade. A Beatriz pergunta quem o Subaru não conseguiria convencer e ele fala que a Han, que a estupidez dela complica muitas coisas. Subaru pergunta para Beatriz se ela teria alguma magia capaz de destruir milhares de pequenas coisas ou de simplesmente mandar essas milhares de pequenas coisas para outra área do planeta. A Beatriz fala que até tem, mas por que o Subaru estava perguntando isso?
Ele fala que talvez fosse necessário. A Beatriz fala que é até normal ele agir desse jeito, com enigmas e tudo mais, mas tava enigmático até demais agora. O Subaru fala que não é enigmático, ele fala que só tá jogando xadrez com Roswald e tá garantindo que ele perde o máximo de peças antes mesmo da partida começar. O que seria xadrez, primeiramente? É mesmo, aqui não tem xadrez. Deixa pra lá, vocês vão entender na hora. O colar da Emília começa a brilhar por eles estarem bem perto do local. O Subaru acaba tendo uma péssima impressão sobre o colar e ele acaba tirando da Emília e tacando pela janela, que ele tinha deixado aberta já. Quando a Emília desmaia, o Subaru acaba colocando ela em cima de um dos bancos da carruagem. Eles chegam no santuário e Garfield parte para cima deles achando que eles são invasores. O Subaru sai rapidamente da carruagem perguntando se ele seria o irmão da Frederica. Garfield para sua investida e pergunta para eles quem eles seriam e por que ele sabia daquele nome. O Subaru explica do motivo deles estarem ali e logo em seguida o Garfield fala que sabe onde o Roswald está e que vai mostrar para eles. Ao chegarem onde Roswald está, o Roswald se surpreende, já que a Beatriz estava ali e o Otto era outra pessoa que ele não conhecia. O Subaru está até pensativo sobre as explicações de como o santuário funciona e ele pergunta pro Roswald por que ele foi burro o suficiente para trazer a Emília para um lugar desse. O Subaru joga na cara do Roswald que ele é 100% humano e que a Han é 100% demônio, então não tinha por que eles estarem ali dentro realmente. Mas ele fala que vai deixar o resto das acusações para outra hora, que agora eles vão passar nesse teste logo de uma vez. Logo após a Emília entrar e começar a fazer o teste, o Subaru já começa a caminhar a passos largos para dentro do santuário também. No momento que a Emília grita da parte de dentro do santuário, o Subaru acelera o passo e acaba correndo para dentro do santuário de uma única vez, sendo aceitado pelo santuário. No momento que o Subaru chega na parte de dentro do santuário, ele acaba caindo no seu próprio teste. Lembrando da vez que ele e seu esquadrão inteiro tiveram que enfrentar a situação mais caótica de todas as suas vidas, onde não tinha a mínima lógica a batalha, onde não dava pra dizer quem ia morrer ou quem ia sair vivo. Subaru olha pra cara do Echidna com um puro desprezo por fazer ele lembrar desse dia. Mas que cara é essa? Quase todos sairão vivos daquela missão. Por que se lamentar tanto por algumas fatalidades? Não tenho o que conversar com você. Me mande de volta logo, bruxa. Pelo que eu percebi, você busca muito conhecimento e eu sou a pessoa com a maior quantidade de informações sobre esse mundo. Tem certeza que não tem nada que você queira saber vindo de mim? Primeiramente, não tem nada que eu queira saber vindo de você. Segundamente, me mande de volta. A Echidna percebe que o Subaru não vai falar nada com ela, ele não quer nenhum tipo de conversa com ela. Então ela manda ele de volta. Imediatamente quando o Subaru desperta, ele remove a Emília de dentro do santuário, levando ela para a cabana e colocando ela em uma cama. O Roswald tenta conversar com o Subaru, mas o Subaru não queria nenhum tipo de papo com o Roswald. Mas o Subaru vê uma oportunidade e sugere um jogo pro Roswald. Se o Roswald vencesse o que ele estava planejando, ele teria todo o conhecimento que o Subaru tem do paranormal. Mas não só isso, o Subaru também trabalharia de acordo com os objetivos do Roswald. Mas se o Roswald perdesse, ele não poderia nem machucar ninguém mais da facção da Emília e muito menos armar pra cima de cada um deles. O Roswald acaba por aceitar o jogo do Subaru na hora, e esse foi o checkmate do Subaru. O Roswald não sabia, mas já tinha perdido essa batalha muito antes dela iniciar. Para o Puck quebrar o contrato de vez com a Emília seria somente questão de tempo. Não tinha por que se preocupar com a Emília fazendo os testes, alguma hora ela ia conseguir. O Garfield também não seria nenhum tipo de problema, já que além do Subaru ser muito mais inteligente que ele tinha muito mais artifícios para lidar com Garfield. O Grande Coelho seria extremamente fácil de lidar, graças a Beatrice com seu Alchemac. Oswald foi derrotado pelo Paranormal por não entender como um arcado funcionava e também não entendia como os rituais realmente funcionavam. Pelo Oswald não entender essas duas coisas, ele não conseguia prever o Subaru, assim como não teria como prever que o Subaru olharia todas as suas memórias da própria mansão sem precisar sequer chegar perto dele. O Oswald perdeu desde o momento que desafiou o Subaru. O livro não tinha dimensão de até onde ia o paranormal e até onde ia o conhecimento do Subaru, e por isso Oswald foi completamente derrotado. E bom pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve. E por agora a gente vai dar uma parada em ordem paranormal para voltar aos ifs normais do canal. O que significa que o Blood If e o Chaos If vão demorar para sair, mas os ifs vão continuar saindo normalmente aqui no canal. Então espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve, se puder seja membro e compartilhe o vídeo. Até mais e até o próximo if.